Diabetes tem basicamente isso, o que interfere na fisioterapia e na educação física. O diabetes interfere uma vez que você não vai oxigenar de forma correta os seus tecidos e vai gerar momentos de hipóxia. Então, momentos de hipóxia levam a degeneração, infarto, ou seja, aumenta o risco para as doenças cardiovasculares, né? E quando as pessoas foram diagnosticadas no começo, né, com diabetes mellitus, foi pelo excesso de glicose na corrente sanguínea, aumento de glicemia. Então, existem diferentes tipos, mas basicamente 2 tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2, tá? O diabetes mellitus tipo 1 é o cara, tá, que ele tem uma doença autoimune. Ele gera anticorpos contra o pâncreas dele ou contra a insulina. Então, isso é uma doença autoimune. Tá? Ele não produz insulina, ou ele produz baixíssima quantidade, porque ele tem esses anticorpos que atrapalham. Outra coisa, nada a ver, é o diabetes mellitus tipo 2. Então, sua avó nunca vai virar tipo 2, de tipo 2 para tipo 1. Né? Não existe isso. Bem, porque não vai aparecer esses anticorpos, a não ser que faça o exame para anticorpos e detecta que ela realmente tem esses anticorpos contra insulina, contra a pâncreas. O diabetes mellitus tipo 2 é o estresse pancreático. É quanto você estressa seu pâncreas, literalmente, quanto você encheu o saco dele a vida inteira. Então, imagina que você tem lá 5 anos e você come 10 gramas de carboidrato. Então, seu fígado, seu pâncreas, generosamente, para não deixar você em hiperglicemia, libera 10 unidades de insulina. Então, ele paga as suas contas. Aí você vem com 10 anos, comeu 20 gramas de carboidrato. Generosamente, 20 unidades de insulina são secretadas. E você foi fazendo ao longo da sua vida isso. Bem, lá com 30 anos, você está com quase 1 quilo de carboidrato e seu pâncreas generosamente lá 1 quilo de insulina. Só que a idade é inevitável para todos. Chega um dia que você não tem mais GH. Ou seja, o seu pâncreas ele não vai regenerar, suas coisas não vão acontecer da forma que elas aconteciam. E o seu pâncreas está super estressado, porque você está comendo muito carboidrato, você está comendo muito e de forma muito disponível. Então, chega um dia que o pâncreas vira para você e fala assim, olha, querido, você comeu 1 quilo. Eu estou disposto a pagar só por 500 miligramas, ou seja, os 500 a mais vai ficar no seu sangue. Bem? E isso é um estresse pancreático. Você estressa ele, você come tanto carboidrato, ele tem que ficar pagando essa conta, que chega uma hora que ele não vai querer mais pagar. E aí você virou um diabético, ou seja, ele não secreta independente da quantidade que você come. Fácil resolver? Sim, é só você não comer, né, quantidade de carboidrato em excesso. E aí tudo bem. O problema é que as pessoas querem continuar comendo. Então, nós, farmacêuticos, damos um milagre para elas. Qualquer, continue comendo carboidrato e tome o remedinho. As suas células, elas têm receptores aqui, tá? A célula. E elas têm receptores para a insulina. Então, para a glicose entrar, ela tem que passar pelo receptor e a insulina tem que estar aqui para ativar esse receptor. O problema é que o seu receptor, ele é feito por aminoácidos. Ele é uma proteína feita de aminoácidos. E glicose é um açúcar que reage com aminoácidos. Então, excesso de glicose
gera um problema chamado glicação. A glicose, ela glica os aminoácidos. E aí a insulina não consegue se ligar. Isso é resistência à insulina. O fato de eu ter passado vários momentos com a glicemia alta, essa glicose vai em volta do receptor, esperando pela insulina, só que como a insulina não dá conta, e tem mais glicose do que a insulina, a glicose começa a reagir com o receptor, gerando um produto de glicação, que a gente chama, e esse produto de glicação impede a ligação da insulina com o receptor. Embora você tenha o receptor, tenha a insulina, porque seu pâncreas secreta, ele não consegue se ligar ao receptor. Isso chama resistência à insulina. Né? Então, o diabetes mellitus tipo 2, ele tem problemas metabólicos da relação dele com a insulina, diferente do diabetes mellitus tipo 1, que vai ter uma doença autoimune. Né? Então, essa diferença entre os dois. O diabetes mellitus tipo 1, ele é chamado de insulino dependente. Se ele não tomar insulina, ele não consegue fazer a captação de glicose e gera problemas. O diabetes mellitus tipo 2, ele ainda produz insulina. Então, ele é não insulino dependente. Chega um ponto onde a resistência à insulina desse sujeito, onde as questões de glicemia não consigo baixar, porque ele insiste em comer mesmo tomando medicamento, ficam tão severas que o médico passa esse indivíduo para a injeção de insulina. É isso que ele está te dizendo, olha, você não era insulino dependente. Hoje você é insulino dependente como um diabético tipo 1. Né? Então, é isso que ele está falando, a relação entre insulina e não doença. Porque a fisiopatologia dessas duas doenças são completamente diferentes. As glibenclamidas e as metforminas são as mais utilizadas hoje. Ainda tem algumas outras, mas normalmente isso. Então, glibenclamidas e metforminas. A ideia das duas é muito parecida, com algumas diferenças. As duas são hipoglicemiantes orais, então são tomados por via oral para reduzir a glicemia do sujeito. Então, como que eu reduzo a glicemia do sujeito? As glibenclamidas, elas tendem a diminuir a absorção de glicose, bem? E a metformina e aumentar a secreção de insulina. A metformina também aumenta a secreção de insulina pelo pâncreas, né? E diminui a resistência à insulina. Esses são os mecanismos dela. Tá? As duas têm esse mecanismo em comum, tentar aumentar a secreção de insulina, a gente chama de secretagogo, tá? E aqui, vejam bem, o limite do medicamento é o que você come. Então, se você adequar a dieta, eles realmente conseguem diminuir a sua glicemia. Se você manter, né, se você continua comendo exatamente o que você comia, a sua glicemia vai continuar alta, tá? Então, essas são as características. Glibenclamidas e metformina. São as duas que a gente tem como característica principal, é o que você mais vê o paciente usando. E aqui vocês têm que tomar, enfim, o paciente ele tende aumentando esses medicamentos, porque ele não entende que ele tem que diminuir a quantidade que ele come. É como se você tivesse dado um alvará para ele comer o que ele quisesse, e não é isso. Então, olha que louco, né? Se você tem um paciente que tem alergia a camarão, você fala para ele, não come camarão, e ele entende isso.
Agora, ele tem um problema com o metabolismo de glicose. Como que ele resolveria? Diminuindo a quantidade de glicose que ele come. Não, ele come mais, entende? Então, vai ficar uma briga eterna de quem vai comer, enfim, e os medicamentos tendem a ter que ser substituídos e ele tem que entrar na insulina, bem? A insulina é o hormônio. Então, a insulina vai reduzir a glicemia e o inconveniente dela é que ela tem que ser aplicada subcutâneo. Não dá para eu fazer via oral, né? Então, ela tem que ir para subcutâneo para reduzir. E aí eu começo a fazer hipoglicemia, começo a alterar o metabolismo do indivíduo, tá? Então, essa mudança de paradigma, né? Essa quebra, falando que diabetes é um problema de metabolismo, que atividade física, correção da alimentação devem ser tentados antes da utilização do medicamento, é uma via mais coerente daquilo que se espera, bem? Então, basicamente isso. Seus pacientes cardiopatas usam antihipertensivo, diurético, antiagregante plaquetário, UAS, e usa uma hipoglicemia antioral. Tudo junto, esses 4 medicamentos, tá? Então, é isso, pessoas.